live, né? Boa noite. Dando um tempinho aí pra ver se entra alguém. Uma live de última hora que eu decidi fazer aí. E mesmo pra quem tá vendo a gravação, né? Se entrar gente legal, mas se não entrar, quem tá vendo a gravação que vai ficar aí, eu vou passar a mensagem que eu vi passar aqui hoje. É uma live sobre como você vai mudar a sua vida completamente a partir do momento que você assistir essa live, assistir essa gravação, esse vídeo. Como você vai literalmente mudar a sua vida, a sua realidade para alcançar o que você quer, o que você deseja. E eu falo isso porque a minha vida mudou da água para o vinho nos últimos 3 anos, gente. E é sobre isso que eu quero falar, com base na minha experiência, né? Essa live aqui, inclusive, eu estava dando treinamento de vendas agora há pouco, né? E eu terminei esse treinamento bem reflexivo. Tem uma meia hora que eu terminei de dar esse treinamento aí. E aconteceu muita coisa legal, depoimento de clientes como um todo, né? Que a gente vê que tá tendo resultado, que fez a diferença, tudo que a gente ensina. E isso me deixou reflexivo em muitos pontos que assim que terminou eu fiz umas anotações aqui no computador, bem por cima, é um rascunho bem rascunhado. Essa live não é roteirizada, não foi planejada, né? Não, tanto que não tem descrição aqui, não tem título, não tem thumb, não tem nada, porque eu terminei o treinamento, tem uma meia hora, como eu falei, fui rascunhando aqui meus pensamentos. Eu falei, vou ligar a câmera e fazer essa live aqui para passar essa reflexão para as pessoas, porque eu tenho certeza absoluta que essa reflexão vai mudar a vida de outras pessoas, assim como mudou a minha. Nem que seja de mais uma pessoa, mas essa pessoa que assistir a esse vídeo e aplicar, ela com certeza vai ter a vida transformada da água para o vinho, assim como eu tive também, né? Aí eu quero chamar essa live depois que a gente terminar aqui, eu vou colocar título, colocar descrição, vou fazer uma thumb bonitinha também. Se você está assistindo a gravação aí, você já deve estar assistindo com tudo isso, né? Mas para quem está acompanhando ao vivo, eu só rascunhei tudo aqui e falei, vou ligar a câmera e gravar, e é isso que eu fiz, tá, gente? Mas depois eu quero colocar esse título aqui, ó. Nada muda até você mudar. A psicologia da criação da realidade. Nada muda até você mudar, tá? E é da psicologia. Não é nada místico, nada assim de psicologia de fato, né? Que vai citar Jung ou Freud, essas coisas, nada disso, porque eu também não sou psicólogo, mas sobre a mudança de mentalidade e como ela impactou a minha vida, tá? É basicamente uma reflexão aqui, né? Não é uma live de aula como as que eu costumo fazer, não é um conteúdo mais técnico como outros que eu faço às vezes também, não, é uma reflexão mesmo, e eu quero mostrar um pouco de como a minha vida mudou, e essa reflexão é para ser ao mesmo tempo um momento de ensinamento sobre como o processo de vendas também é importante na mudança da sua vida, ok? É basicamente isso. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Eu dividi em 3 tópicos aqui o que eu estava pensando, né? A mente como o projeto de realidade aqui, né? Como pensamentos repetitivos viram padrões. Porque, gente, olha, cara, minha vida como um todo não foi um mar de rosas, não. Minha mãe, ela é caixa de supermercado até hoje, né? Ela é caixa de supermercado. E minha mãe, de forma geral, ela tem uma visão mais pessimista do mundo, né? Eu já falei isso pra ela, o marido dela fala isso pra ela também, né? Que o marido dela, o meu padrasto, no caso, também fala isso pra ela, que ela tem que ser um pouco mais positiva e tudo mais. Se bem que ele também
muito positiva não, mas né, ela sempre foi assim, de ver o lado ruim das coisas, né? Tudo sempre vai dar errado em algum momento. E a vida dela sempre rodou em torno disso e ela continua na mesma, sempre ali, né, estagnada no mesmo lugar de certa forma. Mas por quê? Tem a ver muito com a forma dela pensar, de ela sempre olha pro ponto negativo do que está acontecendo. E tem a dualidade, né, gente? Nossa, eu tô lendo muito, eu tô lendo 5 livros no momento, tudo de uma vez, assim. A minha parte da manhã, ultimamente, é só estudo, tá? Pra quem não sabe, antes eu trabalhava o tempo inteiro, acordava e ia dormir trabalhando, né? Hoje não tá assim. Hoje eu acordo, eu levo meu filho na escola, aí eu vou treinar, aí eu tomo meu banho gelado, aí eu começo, aí eu medito, né? Medito ali de 30 a 40 minutos, uma meditação intensa, e aí eu vou fazer minha leitura diária, né? Aí são 2 horas de leitura e durante o dia e mais uma horinha à noite, totalizando 3 horas de leitura por dia, né? Então, eu tenho essa minha manhã, ela é intensa nesse sentido, depois que minha vida mudou. E eu vou mostrar também o quanto minha vida mudou, você vai ver. Mas, e essas leituras, esse estudo, essa rotina, tudo tem acelerado muito o meu processo. E não é que isso aí me fez chegar onde eu estou hoje, mas isso aí vai me levar onde eu quero chegar. Isso é fato, isso eu sei. Eu estou bem longe de onde eu quero chegar ainda, aliás. Mas eu sei que essa rotina é o que vai me levar lá, certo? Mas, da onde eu tava, gente, para onde eu tô, cara, é uma questão. E aí, continuando a minha história, né, para vocês entenderem aonde eu tava também. Então, minha mãe caixa de supermercado, meu pai metalúrgico. Os dois vieram lá do interior de Minas, lá do norte de Minas, divisa com a Bahia ali, uma cidadezinha que chama Medina. Vocês podem pesquisar. A última vez que eu fui lá, eu tinha 13 para 14 anos de idade, assim, e não tinha, naquela época não tinha, hoje eu não sei como tá, tem muitos anos que eu não vou, né? Eu tinha 13 para 14, como eu falei, e agora eu tô com 36, então tenho o quê? Mais de 20 anos. Mudou muita coisa disso, eu sei, porque hoje tem energia elétrica lá, né? Pelo que minha mãe fala. Minha mãe foi lá no ano passado. Mas na época que eu fui não tinha energia elétrica ainda. Era aqueles lampião, sabe? Uma latinha que tem um paninho na ponta, enche de querosene, coloca fogo e aquilo lá clareia, como se fosse uma lâmpada. Para ir no banheiro tinha que ir no meio do mato, né? Não tinha um banheiro de fato. Tomar banho era no rio. E se tivesse frio, nossa, eu lembro que a gente foi lá em um dezembro que estava gelado, por incrível que pareça. Não ficou gelado os 15 dias que a gente estava lá, mas teve um dia que estava bem gelado e foi sofrido para tomar banho. E tomava banho no rio mesmo. Então, eu vim dessa realidade, né? Meus pais vieram de lá e a gente morou em barraco, literalmente, por muito tempo aqui, né? Até meus 6 anos ali. Quando a gente mudou para uma casa mesmo, de alvenaria, tijolo, cimento, tudo bonitinho. Foi uma casa em Hortolândia, uma cidade do interior de São Paulo, para quem não conhece, no Santa Clara ali. E foi a primeira casa ali que a gente morou, que era casa mesmo, né? Que, nossa, estamos bem, né? Já, mas era uma casa simples, mas uma casa já mais completinha, feita de tijolo, tudo certinho. E eu tinha 6 anos quando a gente mudou para essa casa. E meu pai construiu essa casa do zero. Ele construiu do zero. Eu lembro quando ele estava construindo, a gente ia lá visitar a construção, eu ficava brincando aí, eu já conheci o pessoal lá da rua, né, que a gente morou, eu ficava brincando entre os alicerces ali da construção. E foi ali que eu cresci, né? Em Hortolândia, bem interior, andava de bicicleta na rua. Lembro que um dia era Sexta-feira Santa, aquela semana, né, da Semana Santa, e meu pai, um católico fervoroso, assim, ele falava: não pode andar de bicicleta hoje, porque Jesus morreu e aí ele não tá cuidando da gente. Então meu pai falava esse tipo de coisa aí. E eu teimoso, né? Eu era criança, devia ter uns 7, 8 anos ali. E aí eu fui andar de bicicleta, só que ainda tinha areia na frente de casa por causa da construção, tava rebocando as paredes ainda. E eu com a bicicletinha e os moleques da rua andando de bicicleta. Eu falei, mas eles estão andando, tá de boa, tal. Eu vou pegar também, vou sair.
peguei a bicicleta e saí. Eu vim correndo lá da esquina da rua que a gente morava e vim, derrapei com a bicicleta na frente ali, para virar aqueles cavalinhos de pau com a bicicleta, né? Bem na frente de casa, onde tinha o cimento sendo construído ali. Eu lembro que eu escorreguei, assim, fui arrastando, ralei toda a perna aí, meu pai, tá vendo o que eu falei? Mas ali a gente era bem assim, eu brincava muito na rua e tinha um pessoal ali, é um bairro, hoje já é diferente, mas na época era bem periférico mesmo. Tinha umas casas ali bem zoadas, o pessoal que morava em viela e tudo mais. Mas é, foi uma época boa, de forma geral, mas a gente era bem simples, né? A minha mãe não tinha trabalho na época, ela demorou muito tempo depois que ela foi arrumar trabalho. Muitos anos depois, aliás, eu já era grande quando ela arrumou trabalho como caixa de supermercado. Nem meu pai nem minha mãe tinham formação escolar na época também. Depois eles se formaram supletivo também, muitos anos depois. Eu já era ali adolescente para adulto. E tinha a renda do meu pai, que era metalúrgico, né? Então, era com isso que a gente vivia, estava tudo bem, estudava em escola pública e ok, mas tinha sempre aquela repetição, né? Por que que eu tô contando toda essa história? A repetição que eu falei aqui, desse tópico que eu falei, né? Ó, os pensamentos repetitivos viram padrões internos. E eu tinha muito isso. Porque quando eu ia pedir dinheiro pro meu pai, que eu queria comprar algum doce, alguma coisa, meu pai sempre tinha aquelas frases, tô sem dinheiro, tá sempre sem dinheiro. Ou o famoso dinheiro não dá em árvore, né? Essa minha mãe falava, ela falava muito. E, nossa, e eles estavam sempre sem dinheiro mesmo, assim, o tempo inteiro, e não tinha dinheiro para nada, era bem difícil. Quando a gente tinha alguma coisa, era que a firma do meu pai dava aquelas cestas de Natal, dava vale, no Dia das Crianças tinha aqueles vale para comprar brinquedo, a Look Brinquedo, né? Depois a situação foi melhorando um pouquinho, porque aí minha mãe começou a trabalhar, meu pai foi tendo aumento, mas foi uma época assim que eles estavam sempre sem dinheiro e sempre repetindo coisas de falta de dinheiro, né? Por exemplo, o dinheiro não dá em árvore é uma que eu nunca vou esquecer. Porque, quer dizer, nunca. Não vou esquecer a frase, mas tenho trabalho para desinternalizar isso, né? Porque, mas minha mãe falava muito isso o tempo inteiro. E a preocupação até hoje, né? Hoje, graças a Deus, as coisas melhoraram para mim, eu tô bem e tudo mais, mas até hoje eu tive que ter uma conversa com a minha mãe, porque ela sempre mandava mensagem: filho, tá precisando de alguma coisa? E aí, tá, como tá o dinheiro? Tá sem... Ela sempre acha que a gente tá sem dinheiro também, porque ela ainda tem isso, e ela tem muito forte. Nossa, isso na minha mãe é muito forte. Tá sempre, nunca tem dinheiro, tô sem dinheiro, tô sem dinheiro, tô sem dinheiro, tô sem dinheiro. E eu percebi, muitos anos depois, aliás, há pouco tempo atrás, né, uns 3 4 anos atrás, talvez um pouco menos até, eu percebi que eu repetia muito isso mesmo quando eu estava com dinheiro. Tipo, calma aí, eu tenho que parar isso, eu não tô sem dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho que mudar esse discurso, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, para vir mais dinheiro, né? Porque entra um pouquinho da lei da atração aí, querendo ou não, né? A energia que a gente emana para isso é muito importante. Mas eu percebi que eu cresci repetindo isso também. Tô sendo sem dinheiro. E nessa repetição, eu fui crescendo, sempre uma situação difícil. Fiz Senai, entrei em metalúrgica também, igual meu pai. Entrei numa empresa boa, multinacional, ganhei bem por muito tempo, né? Aí veio a crise de 2008, que mandou, nossa, quase a empresa inteira embora. E aí eu fui nessa leva também. Depois ficou difícil arrumar outro emprego que pagasse bem igual aquele. Era sempre os empregos que pagassem ali de 1 a 2 salários mínimos. E foi um período bem apertado como um todo, até eu ficar frustrado com o trabalho CLT, não porque eu acredito que o CLT a gente tem que empreender, ou coisa do tipo, não por isso, mas por uma questão que eu entendi muitos anos depois, quando eu fiz terapia, que é o que? Quando eu era criança, eu estava passeando na região do Taquaral, em Campinas, com meu pai. E na região do Taquaral, em Campinas, ali tem o parque, é um parque ecológico. Meu pai me levou para passear lá. E naquela região é uma região que tem muita casa grande, umas mansões, uns carrões, um pessoal
de alto poder aquisitivo, né? A galera rica mesmo ali. Não é rica, eu acho que é mais classe média alta, mas ali tem alguém que tem umas pessoas mais ricas, sim. E desculpa, gente. E aí eu era criança ainda. Criança, sim, devia estar em torno de uns 10 anos, talvez um pouco menos até. E eu perguntei pro meu pai, pai, o que que precisa para ser rico? E eu lembro, eu não esqueci isso, nunca. Meu pai pegou e falou, filho, tem que ser empresário. Meu pai falou isso, porque na cabeça do meu pai, só empresário era rico. Hoje eu sei que não, tem muita gente que é rica que não é empresário. Mas pro meu pai, na cabeça do meu pai, até hoje é assim, só empresário é rico. E foi essa mensagem que ele me passou. Então, o que que eu falei para ele na hora? Eu falei, quando eu crescer eu vou ser empresário, então. E eu lembro dele rindo, até da cara, eu lembro certinho da cara dele, da risada que ele deu na época, e só falou, tá bom, preto. Ele me chama de preto, né? Ele falou, tá bom, preto. E foi isso. Aí, ok. E aí eu cresci, segui como metalúrgico e tudo mais, e eu esqueci isso. Mas muitos anos depois da terapia, muitos anos depois que eu já tinha ficado frustrado com a empresa CLT, tinha passado. Eu peguei minha carteira de trabalho um tempo atrás e olhei lá. Tinha, nossa, foram 7 empresas que eu passei, muitas delas eu fiquei pouquíssimo tempo, mas a última que eu fiquei 3 anos. Antes dela, eu ficava 3, 4, no máximo 6 meses no emprego e não aguentava, não aguentava. Nossa, não quero. A última eu fiquei 2 anos e eu saí dali decidido a nunca mais voltar para a CLT. E alguns anos depois desse último, aí eu fui empreender, né? Fui empreender. Peguei o acerto da empresa, comprei ferramentaria, falei que ia montar minha própria empresa de metalurgia. Fiquei 6 meses com essa empresa, não deu certo, vendi tudo que eu tinha comprado. Fui vender doce na rua porque aí já estava com o dinheiro bem limitado. Voltei a morar na casa do meu pai porque estava totalmente sem dinheiro, né? E aí depois comecei a vender relógio, aquele reloginho eletrônico que é baratinho, né? E focando principalmente em vender pão de mel, junto, tudo que dava para vender, chup-chup eu ia vendendo. Aí fui levantando dinheiro, até que veio 2016, né, com o boom do digital ali e tudo mais. Aí eu comecei a fazer os cursos de marketing digital. E dentro desses cursos, eu achava que, nossa, o digital vai mudar minha vida, vou fazer o 6 em 7, vou fazer 1 milhão, vai ser tudo fácil, aqui é a oportunidade, não é assim. O digital tem muito trabalho, hoje eu sei. Eu recebo dinheiro do digital, um dinheiro bom hoje, mas não foi o digital que me trouxe até aqui, cara. Mas foi e não foi, né? Porque eu entrei para o mundo do digital, não deu retorno que eu esperava. Também eu tinha um investimento extremamente baixo para fazer, mas eu entrei, tive algum retorno ali bem baixinho, de coisa de 500, 600, R$ 1.000 no digital, mas não ficava patinando no mesmo lugar e o que faltava para destravar, né? Não identificava. Mas eu entendi uma coisa, eu caí em um curso, chegou um momento que eu caí em um curso de vendas e eu entendi que o processo todo é sobre vendas. A gente precisa aprender a vender. A gente precisa aprender a vender para conseguir fazer dinheiro. Tudo que gera dinheiro é venda. Venda é o que gera toda a riqueza do mundo. Se você é CLT, você está vendendo seu tempo em troca do salário. Aqui, nesse momento, eu estou vendendo para vocês a minha história em troca do tempo de vocês de ouvir isso, né? E claro, vocês vão receber, toda venda, ela é um processo de transação, é uma troca de valores, né? Venda é um processo de troca de valores. Então, eu estou transmitindo um conhecimento aqui para vocês também. A gente vai chegar naquele ponto do conhecimento. Eu estou transmitindo um conhecimento para vocês a partir da minha história de vida, que vai mudar a vida de vocês também, esse conhecimento, né? Então, em troca, vocês estão pagando com o tempo de vocês de estar aqui. Tudo. Ah, eu quero fazer dinheiro agora. Gente, eu pego uma coisa que está parada aqui, vou e vendo. Tudo é venda no mundo. É sempre. E venda que eu falo, venda é uma troca de valores, como eu falei.
Se é uma troca de valores, tudo que faz o mundo girar, a nossa vida girar, é venda, gente. Não tem como fugir. E foi aí que eu entendi isso. Eu entendi isso, foi ali por 2019, mais ou 2018, 2019, ali mais ou menos, um pouquinho antes da pandemia. Só que em seguida que eu entendi isso, eu falei, putz, é isso, eu vou virar um vendedor top, assim, né? Foda e vou mudar minha vida, vou virar o melhor vendedor que eu puder e vou mudar minha vida. É o momento. Foi o que eu fiz. Mergulhei isso, venda, 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 vou vender isso, vender aquilo, vender isso, vender aquilo. Comecei a trabalhar vendendo treinamento de venda para lojista. Comecei a trabalhar vendendo curso de tráfego pago. Comecei a trabalhar vendendo o serviço de tráfego pago, porque eu fiz os cursos de marketing digital, então eu entendia de tráfego pago. Comecei a vender serviço de tráfego pago para negócio local e tudo mais, lojistas. E aí, aí eu fui aprendendo a vender na raça, né? Eu estudava, lia muitos livros, eu leio muito, né? Até hoje eu lia muito livro de venda, de autodesenvolvimento, sabe, para mudar a mentalidade, porque venda é muito isso, é um processo que a gente tem que expandir a mente também. Então, eu fui estudando e aplicando tudo ao mesmo tempo, gente. E então, eu comecei a mudar de vida a partir daí. Eu vendia, fazia dinheiro, eu vendia, fazia dinheiro. Fui morar num apartamento no centro de Campinas. Eu sempre falei, né? Nossa, eu quero morar. Quando eu era adolescente, eu falava, eu quero morar no centro de Campinas. Eu fui morar num apartamento no centro de Campinas, porque eu já estava vendendo. Saí lá da casa do meu pai de novo e fui para o apartamento no centro de Campinas. Era um apartamento minúsculo, não era lá aquelas coisas, né? Mas já era exatamente onde eu queria. Não era um lugar chique, era um centrão, centrão mesmo. Mas não, era o centro de Campinas, onde eu queria morar quando eu era adolescente. Eu não tinha visão de, nossa, eu vou para um Cambuí da vida, um Taquaral da vida. Não, cara, estar no centro de Campinas, porque ali perto tem a região da galera que curte o rock, né? Tem as casas de rock ali perto. E eu curtia muito, eu tinha banda de rock na época. Então eu tava muito nisso, né? Nossa, eu vendia, fazia dinheiro, ia tocar à noite, né, com a minha banda, ia para os barzinhos de rock, ouvia outras bandas tocarem, né? E aí fui indo. Entrei na Unicamp também, né, para fazer letras, porque eu entendi que a gente poderia tudo que a gente quisesse, a gente podia conseguir. Eu entendi isso. E quando eu era criança, quando criança não, adolescente, que eu queria prestar Unicamp, entrar na Unicamp, meu pai falava também que na Unicamp só entrava filho de rico, né? Que não adiantava para eu estudar, fazer o Senai e tudo mais, mas o Unicamp era só filho de rico que entrava. Então eu guardei isso e não fui. Mas depois que eu entendi que eu poderia conseguir qualquer coisa que eu quisesse, aí eu fui para essa Unicamp, passei, entrei na Unicamp, fiz letras na Unicamp. Eu tô falando mais baixinho porque meu filho tá dormindo aqui do lado, o bebezinho de 2 anos, gente. Então as coisas foram fluindo. E eu vendia, fazia dinheiro, só que o que acontecia? Esse dinheiro não parava na minha mão, ele evaporava. Nossa, comprei uma moto, depois tive que vender a moto. Aí eu mudei para perto da Unicamp, né? Depois de um tempo, acabei que saí daquele apartamento que eu estava, mas fui morar numa kitnet de 20 metros quadrados, porque eu tinha que estudar para a Unicamp, não tinha tanto tempo de vender igual antes, apesar que eu vendia ainda N coisas, mas não tinha tempo de vender igual antes, então a renda diminuiu cada vez mais e eu não sabia como usar o dinheiro. É importante a gente saber aprender a parte de finanças, né? Então eu comecei a estudar finanças também, né? Pai Rico, Pai Pobre, o Segredos da Mente Milionária e fazer alguns cursos online também de finanças para entender. E eu entendi todo o processo, né? Eu entendi, consegui começar a investir, guardar um dinheirinho, mas aconteceu alguma coisa e sumia esse dinheiro. Até que eu fui parar literalmente nessa kitnet de 20 metros quadrados, toda mofada, toda mofada, assim, de bicho, era um nojo, o esgoto era na frente da porta de entrada, assim, da kitnet, parecia um cortiço, porque
Era um lugar que tinha várias kitnets, tinha uma em cima da outra, assim, uma do lado da outra, outra na frente da outra, parecia um cortiço mesmo, os varais pendurados, era horrível. E lá o aluguel era R$ 600 ainda, super barato. E eu fiquei lá, acho que 2 anos, se eu não me engano, por uns 2 anos mais ou menos. E quando, e foi lá que eu tirei essa virada de chave. Eu falei, mas por que as coisas não mudam, velho? Por que? Ah, eu aprendi a vender, eu entendi que eu posso conseguir tudo. Mas aí entra nesse tópico, né? Já eu separei outro tópico aqui, eu tô contando a história. Literalmente a história da minha vida para vocês, né, gente? Literalmente. É isso. Eu tô entrando nesse tópico agora mesmo sem querer, né? Quando você decide algo, somente passa a buscar confirmações. E aí eu cheguei num período ali que eu não conseguia mais pagar o aluguel dessa kitnet. Eu vendi a moto. Depois mesmo de tendo vendido a moto, eu não conseguia pagar o aluguel. Eu comecei a depender de bolsa, aquelas bolsas auxílio que a universidade dá. E, nossa, eu tava num momento muito depressivo, eu tinha passado por umas dificuldades, um período assim que foi o período mais difícil da minha vida e que depois daquele período me afundou cada vez mais naquele lugar assim que eu tava a ponto assim de cometer suicídio, sabe, gente? De verdade, foi um momento muito, muito, muito difícil. E foi nesse momento difícil que eu conheci minha esposa, Luiz, que ela começou a me mostrar outras perspectivas. E dentro dessas perspectivas eu fui vendo muita coisa assim, de nossa, eu preciso mudar, eu preciso sair daqui, porque mais um aluguel atrasado ia vir a carta de despejo. E eu atrasei esse aluguel e veio a carta de despejo. Isso mais um mês depois, né? Então eu estava a ponto de morar na rua, virar mendigo, né? Literalmente. E eu falei, putz, agora eu tenho que mudar essa situação de vez. Eu tô com uma pessoa bacana do meu lado, eu quero que ela tenha uma vida legal também. E eu quero uma vida legal, eu mereço uma vida legal. E naquele período ali eu percebi, foi naquele período eu já tinha feito terapia, já tinha parado a terapia por falta de condição financeira. Mas naquele período eu percebi, putz, e aquela minha criança que falou que ia ser empresário porque ia ser rico? Quando eu fosse adulto ia ser empresário porque ia ser rico. É aquela criança que eu sou. E no fundo, gente, todos nós somos a nossa criança. A nossa criança interior, que muitas pessoas falam, terapeutas falam, a nossa criança interior é a nossa criança que foi criança lá atrás, quando a gente era criança. É dela, daquela criança lá que a gente foi, que a gente tem que cuidar, porque ela tá aqui dentro ainda. E eu falei, putz, é verdade, eu sou aquela criança. Então eu vou ser o empresário que eu falei que seria, né? É aí que eu falo aqui, ó, quando você decide algo, somente passa a buscar confirmações. Tá, eu vou ser o empresário que eu falei que seria. O que que o empresário faz? Ele vende todos os dias, a empresa vende, ele cresce. Tá, mas e aí as confirmações? Eu tava naquela kitnet, sendo despejado, sem dinheiro para nada. Tá, e aí, buscando histórias de inspiração. O que todo empresário, ou muitos dos grandes empresários de sucesso passaram? Por um momento difícil, um momento muito difícil. O famoso nada supera a persistência, né? Que fala naquele filme lá, Fome de Poder. E é isso, todo mundo que tem sucesso fala sobre a persistência. Aí eu falei, se eu sou um empresário como esses caras, eu tenho que ser persistente. Então eu decidi, gente, foi uma decisão. Eu decidi que eu ia sair daquela situação e que eu ia mudar a minha vida, que eu ia dar uma vida que eu imaginava quando eu era criança, eu ia dar essa vida para minha família, para meu filho. Foi uma decisão, uma decisão. E aquilo começou a crescer. Em um mês eu ia receber a carta de despejo. Eu não estava mais recebendo bolsa auxílio da universidade porque eu não consegui renovar nem a bolsa.
Na situação que eu tava tão tensa, depressão também, que eu só tava assim, praticamente vegetando. Eu tomei a decisão e fui. Comecei a oferecer serviço boca a boca, de tráfego pago. Fechei o primeiro cliente, fechei o segundo, fechei o terceiro, fechei o quarto. Aí falei pra minha esposa, falei, eu vou mudar para apartamento. Aí a gente já vinha conversando muito, né, sobre mudar para um apartamento assim, assim, assado, tal, tal, tal. E é um apartamento que se tornou nosso sonho. Um apartamento com 2 quartos, com sacada, né, cozinha, tudo bonitinho, azulejo, tudo arrumadinho por causa daquela situação que eu tava. Esse era um sonho muito distante. Morar num apartamento assim era um sonho muito distante. E passava muito longe do meu imaginário, porque nem quando eu aprendi a vender, uns anos atrás, estava morando no centro de Campinas, eu não cheguei nem perto de morar nesse apartamento que a gente estava falando, eu e ela juntos, que iria morar. Nem perto disso, o outro apartamento era minúsculo, era velho, no prédio antigo, né? Esse apartamento que a gente queria já era novo, bonitão, né? Nossa, bem maior. Então, e a gente vai para esse apartamento. A gente vai. Então, eu falei, a gente vai. Aí eu correndo, vendendo, e ao mesmo tempo procurando apartamento, porque a carta de despejo já ia vir, né? Já estava ali. E aí veio, na semana que chegou a carta de despejo, chegou, eu encontrei apartamento. Eu falei, Bia, olha aqui. Ela, nossa, que lindo, isso aqui é um apartamento lindo. Mas foi, olha isso, gente, como é energia, e falam da lei da atração, né? Que tem muita gente que não acredita, mas eu pensei que iria mudar para aquele apartamento. Eu tomei atitudes naquela direção. Veja bem, tomei atitudes que iriam me levar naquela direção. E comecei a procurar o apartamento que eu queria. Eu estava caminhando naquela direção, né? Por mais que eu estava no meio do caos, eu estava olhando para onde? Eu estava olhando para onde eu queria chegar. Eu não estava mais olhando para onde eu estava ou para o caos, para a dificuldade que eu estava passando. Né? Que tinha dia que eu estava até sem ter o que comer na época. Eu estava olhando lá para frente, para onde eu queria ir. Dito e feito. Com o dinheiro que eu já estava fazendo com os clientes que eu tinha fechado naquele mês, a gente conseguiu mudar. A gente mudou, que é esse apartamento que a gente está morando aqui hoje. É um apartamento que foi o meu sonho naquele período e que estava muito distante mesmo, assim. Num lugar maravilhoso, tudo novo, tudo lindo. Tenho muito orgulho de onde eu tô. Só que não só disso, de tudo que eu vim construindo. Porque eu tava de um jeito, numa situação péssima, e 6 meses depois eu tava batendo 10, 12 mil por mês de faturamento, como um MEI. Olha a diferença, eu tava sem dinheiro para pagar um aluguel de R$ 600 e 6 meses depois, faturando 10, 12 mil por mês. A diferença, né? Olhando de onde eu queria chegar. Só que, gente, repare bem, o que eu fiz? Vendi serviço. Então, venda, aí, né? Só que não foi apenas as vendas. Lembra que eu falei da mentalidade? Qual foi o título que eu vou dar para essa live aqui, né? Que eu falei sobre a mentalidade. Aqui, ó. Nada muda até você mudar, né? A psicologia da criação da realidade. Então, nada muda até você mudar. O que aconteceu? Eu mudei. Eu decidi que eu seria o empresário. E comecei a agir como aquela pessoa que eu queria ser. Não estava mais parado, estagnado. Estava agindo, tomando atitudes, ações, oferecendo serviço, vendendo, trabalhando. Dormindo 3 horas, 4 horas por noite, o resto do tempo trabalhando, correndo com isso. Mas fiz acontecer. E foi rápido. Foi muito rápido. E foi uma decisão. Né? Mas, ó, venda, mudança de mentalidade. Tá, Léo. E como você fez com o dinheiro não sumir mais? Igual sumia antes. Exatamente. Mudança de mentalidade. Parar de me sabotar, sabe, gente? Parar de repetir os padrões que veio sendo gravados na minha mente. O tô sem dinheiro, que minha mãe repetia.
aquela sensação de pobreza, ou querer estar perto dessas coisas que me levavam para baixo. Comecei a procurar ambientes onde tinham outros empresários, outras pessoas ricas, pessoas como eu queria ser. Comecei a repetir o discurso, comecei a ver vídeos como esses que eu tô postando aqui no canal. Quem acompanha, quem segue aí, tá vendo que eu tô postando vídeos de motivação, de ensinamento todos os dias. E eu comecei a ver esses vídeos todos os dias, de outros canais, né, lendo livros sobre isso, estudando sem parar. Napoleão Hill, eu terminava de ler o Pense e Enriqueça e voltava no começo dele, terminava e voltava. E comecei a internalizar os conhecimentos de Napoleão Hill na minha mente e repetir aquilo na minha vida. Porque é isso, né? Outro ponto que eu coloquei aqui, não adianta só mentalizar, né? A realidade ela transforma quando você age alinhado com a sua nova identidade. Então eu pensei naquilo que eu queria, eu sabia o apartamento que eu queria, mas eu não só mentalizei. Eu comecei a trabalhar para fazer o dinheiro que eu queria. Eu mentalizei, vi na minha mente a vida que eu queria primeiro, antes de tudo, repare bem. Primeiro eu vi a vida que eu queria na minha mente, depois já comecei a trabalhar para fazer o dinheiro naquela direção. E ao mesmo tempo que eu trabalhava para fazer o dinheiro, porque eu sabia que eu ia conseguir, eu tinha certeza absoluta que eu ia conseguir, ao mesmo tempo eu procurava online os apartamentos que eu queria, do jeito que eu queria para mudar. Eu fiz eu mentalizei e caminhei na direção, atitude, né? Por isso a psicologia aqui é aquela questão que eu falei, né? Da mente, a sua mente que molda tudo. E, gente, o mundo, a sua vida, o mundo, a volta é uma criação da mente, é tudo uma criação da mente. Eu entendi isso. E quanto mais eu estudo, mais eu entendo isso. Inclusive, eu aconselho que você maratone os vídeos que eu tenho postado aqui com frequência, sabe? Não só meus, os motivacionais que eu posso aí, inspirado em tudo que eu aprendi, né? Os vídeos que eu tenho postado de inspiração aí, de outros autores, tô postando aquilo que eu aprendi nesses últimos anos, para inspirar vocês também, tá bom? Mas, veja bem, o mundo externo, a realidade que você cria, a sua vida, ela é um espelho. É um espelho que está refletindo aquilo que está aqui dentro da sua mente. É exatamente isso. Olha isso, quando eu pensei que eu seria de tal jeito e comecei a agir naquela direção, daquele jeito, a minha realidade mudou e se tornou aquela realidade. Foi automático e foi muito rápido. Você consegue entender isso? Foi muito rápido. A sua realidade é um espelho da sua mente. Se as coisas não estão do jeito que você queria, olhe para dentro, tá tudo dentro de você, não tá fora, não tá em buscar fora. É dentro, é primeiro dentro. Primeiro você olha para dentro. E aí muda o que precisa ser mudado dentro para aquilo refletir fora. É isso que vai mudar o jogo, tá? E aí, claro, para refletir fora, você tem que tomar atitudes. E dentro dessas atitudes, envolve você aprender a vender, tá? Então tem uma hierarquia, né? Primeiro, entender o funcionamento da sua mente e como você vai mudar para ela refletir a realidade que você quer. Em segundo, aprender a vender e se tornar o melhor vendedor que você puder, para que o seu processo de materialização, de transformação da sua mente na realidade que você quer, seja acelerado, aconteça de forma fluida, né? Porque vender é a troca de valor que vai possibilitar você mudar a sua vida. Vender, gente, é servir. E eu acredito muito que o nosso propósito nessa vida é servir. Quanto mais pessoas a gente serve, mais a nossa vida se torna um com o todo, se tornando aquilo que a gente veio ser, se torna aquilo que está na nossa mente para ser, entendeu? E é muito isso. Então, hoje eu tô aqui nesse apartamento, que foi o apartamento que a gente sonhou muito e que estava muito longe, mas a gente chegamos aqui. E depois que a gente chegou aqui, aí meu filho nasceu,
muita coisa mudou. Eu saí do MEI, minha empresa passou para o Simples Nacional, virou uma empresa mesmo, né? Continuei crescendo e me tornei um empresário, a minha criança lá atrás falou que seria, então eu me tornei um empresário. Segui crescendo, né, gente? Segui crescendo. Fica fácil? Não, tive N problemas. Aprender novas coisas na mudança do MEI para o Simples, aprender como crescer, escalar minha empresa, montar time, contratar gente, demitir gente, como lidar com pessoas, como lidar com um volume maior de clientes. Eu continuo aprendendo, estudando e aprendendo, estudando e aprendendo. E fica muito difícil, sim, mas ao mesmo tempo muito gratificante. E o crescimento ele é constante. Porque quanto mais eu cresço, mais vidas eu estou servindo, mais pessoas eu estou impactando, sabe, gente? E o objetivo do meu canal, desse canal aqui, é justamente isso. Eu morro de vergonha de aparecer. Eu morro de vergonha de aparecer. Mas quando eu entendi que não é sobre mim, eu não compartilhar o meu conhecimento, eu não compartilhar aquilo que vem mudando a minha vida, eu não compartilhar tudo isso com vocês, é muito egoísmo. É muito egoísmo. Não é sobre mim. É sobre o impacto que eu vim causar no mundo. É sobre a transformação que eu vim fazer em outras pessoas. E quando eu entendi isso, que eu vim para servir, para transformar outras vidas, para deixar um legado, mesmo depois que eu não existir aqui, ainda vão ter vidas sendo impactadas por aquilo que eu fiz, impactadas positivamente. Quando eu entendi tudo isso, gente, aí o medo, a vergonha, tudo que eu tinha de aparecer, ficou de lado e eu só comecei a fazer com o que eu tinha. Eu tenho uma equipe de marketing, né, para clientes e tudo mais, mas nem uso. Vocês podem ver que eu nem uso a equipe para mim mesmo, porque eu faço tudo eu mesmo. Pego o celular aqui, gravo, não fico fazendo firula, eu só quero compartilhar a mensagem, porque eu quero que vocês também mudem de vida, né? E quando você entender que a mente ela é um reflexo, você vai entender que vender faz parte do processo de materialização daquilo que está aqui dentro. Que é isso, né? Que a gente já veio falando. O porquê vendas é tão importante. E aí eu quero deixar uma mensagem aqui para você. Sério, entenda, acima de tudo, que você pode tudo, tudo, tudo. E tem uma receita, tem uma receita. Visualize o que você quer. Mas só visualizar não basta. Tome uma atitude, uma ação, uma decisão firme e convicta de caminhar e realizar esse desejo, essa sua visualização. E vibre, porque tudo é energia, gente. Tudo, tudo, tudo é energia. Então vibre, faça o possível e o impossível para você vibrar na mais alta frequência. Agradeça todos os dias, até pelo aquilo que não está saindo como você quer, agradeça todos os dias. Porque isso vai te ajudar a elevar a frequência o mais alto que você puder, para a partir daí você alcançar os seus objetivos. E é isso, agora você sabe de onde eu vim, de onde eu saí, onde eu estou, e que eu vou muito longe, porque hoje nós já começamos, né? Chegamos num nível de crescimento legal, né? Estamos mais confortáveis, e já começamos hoje mesmo, eu e minha esposa, procurar outras casas e apartamentos maiores em bairros mais elitizados ainda, né? Aqui a gente já mora numa região bem privilegiada, mas a gente está procurando em lugares maiores agora, né? Apartamentos e casas de alto padrão mesmo, sim. Então a gente já está caminhando para ir para o próximo nível. Até derrubei a caneta aqui. Já com essa perspectiva, sabendo para onde a gente está indo. E eu falo, gente, eu cheguei num ponto que para mim, de 3 a 5 anos atrás, era inimaginável, só que hoje eu sei para onde eu tô indo, exatamente para onde eu tô indo, já tenho tudo claro,
Já estou com programação para abrir uma outra empresa até o final do ano que vem, que eu vou deixar em off, em segredo até chegar lá, mas já tenho isso planejado, tudo o planejamento feito. Eu sei exatamente para onde eu estou indo, aonde eu vou chegar, o nível de riqueza que eu vou atingir. E é um nível grande, é um nível grande. Só que eu posso ter toda a riqueza do mundo. Hoje eu sei que ainda vai ser muito pequenininho, perto de todo o impacto que eu vou causar. Porque quanto mais impacto eu causo, aquela riqueza é só uma consequência. Né? Toda a riqueza ali é só uma consequência do impacto que eu estou causando nas outras pessoas. Não é nada, o impacto é muito maior. É que nem uma aranha pequenininha aqui, né? Uma aranha pequenininha que faz uma rede enorme em volta dela. E ela é pequenininha aqui dentro. É tipo isso, eu pequenininho aqui dentro, com toda a minha riqueza, que para algumas pessoas pode ser muito, para outras poucas, mas eu ali, e aquela rede enorme de impacto que eu causei, impacto positivo que eu causei na vida das pessoas, na sociedade como um todo, né? Então, é isso que eu estou construindo, é isso que eu sei. E por que eu estou compartilhando isso com você? Pela visão, pela visão. Tem uma visão grande, pense grande, visualize quem você quer ser e saiba que o impacto, ele é mais importante do que o resultado. Saiba que você veio para servir e fazer coisas grandes, e como consequência sua vida vai mudar. Mas saiba, acima de tudo, que tudo começa dentro de você. Absolutamente tudo começa dentro de você. Então se volte para dentro. Olhe para sua mente, para o seu coração. Trabalhe muito dentro de você. Trabalhe muito, muito, muito dentro de você. E quando começar a materializar do lado de fora, não vai parar mais. Disso você pode ter certeza. Ok, gente? Essa é a mensagem que eu quis trazer aqui para vocês hoje. Decidi fazer essa live de última hora, como eu falei. Só abrir a câmera aqui e sair falando, né? Acredito que foi bem produtivo, que eu passei uma mensagem aí. Acredito até que tenha sido uma mensagem de Deus, assim, que veio, porque, né, só fui falando mesmo, sem roteirizar nada. Mas uma coisa é fato, eu realmente espero que isso aqui mude a vida de alguns de vocês aí. E eu peço, quem não está inscrito ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe para outras pessoas que querem ver essa mensagem, que precisam ver essa mensagem também. Comente aqui também, fique à vontade para comentar o que você acha relevante ao longo desse processo, o que você quiser comentar. Se não curtiu, descurte também, mas tome uma ação, que é importante a gente agir. E acompanhem todos os vídeos que eu estou postando diariamente, porque são vídeos pensados exclusivamente para que vocês tenham o mesmo impacto na vida de vocês que eu tive na minha, tá bom? Basicamente isso, gente. Desejo uma ótima noite a todos e até a próxima live, até o próximo vídeo, que daqui a pouco sai também mais um videozinho inspiracional aí para vocês. Tchau, tchau.